Do zero à licença, tá? Eu vou ensinar, na verdade, tudo o que você precisa para você tirar uma licença ambiental hoje. Então, é aberto ao público, 100% gratuito, 100% online e eu vou fazer ao vivo. São 3 pilares que sustentam a consultoria ambiental: técnica, gestão do seu negócio e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, porque na consultoria ambiental, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm a longo prazo. Por isso que eu aplico o modelo enxuto de negócios. Transforme o seu conhecimento em solução para os seus clientes. Valendo? Valendo? Valendo. Então vamos lá. Diretamente dos estúdios da Winworks, começa mais um meu, seu, nosso Ambicast, o podcast ambiental. E fica aí comigo que hoje a gente vai falar de um tema muito legal. O tema de hoje é do zero à licença. Hoje a gente vai falar todos os passos aí para você tirar a sua licença ambiental. E meu nome é Igor Janotti. Eu sou o Leandro Borges. E nós estamos no episódio 12. Esse é o 12º podcast ambiental. Aqui é a maior rede de podcast ambiental que eu já vi. Se você tiver algum outro, se você conhecer algum outro, manda pra gente que a gente quer conhecer. E vamos passar aqui pro Leandro, porque hoje é só um resumo, a gente não vai falar todo o necessário, você não vai ter todo o aporte necessário só assistindo esse Ambicast aqui, porque meia hora não é o suficiente para você aprender tudo detalhadamente. A gente vai fazer um resumo aqui e vai ser até um prólogo para um treinamento avançado que o Leandro está desenvolvendo aí para ensinar todo mundo. Vai ser aberto para quem quiser assistir aí, quem quiser aprender como tirar a sua primeira licença. E eu passo a bola aqui agora para o Leandro Borges. Muito obrigado, Igor Janotti. Esse episódio 12, eu estou ao vivo aqui no Instagram também. Estamos gravando aí também em vídeo para lançar para vocês. E hoje esse episódio 12 chama do zero à licença, né? Eu estou preparando um treinamento avançado que eu vou dar, vai começar no dia 9 de fevereiro, num domingo. Eu vou fazer aulas ao vivo, vou fazer lives, aulas ao vivo na plataforma do YouTube para ensinar você que está me assistindo aí, você que está me ouvindo pelo Spotify ou pelo SoundCloud e você que está me assistindo aqui no Instagram agora. Nós vamos fazer um treinamento avançado para você do zero à licença, tá? Eu vou ensinar, na verdade, tudo o que você precisa para você tirar uma licença ambiental hoje. Então, é aberto ao público, 100% gratuito, 100% online e eu vou fazer ao vivo. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer aulas totalmente ao vivo. Então, assim, é um desafio nosso, né? Desafio aqui da Winworks comigo, mas também um desafio para você que vai ter que estar disponível para assistir essas aulas comigo ao vivo. E quem sabe faz ao vivo, né? Vou ensinar para você o passo a passo para você começar a entender esse universo da consultoria ambiental, porque o que eu ensino aqui nas minhas redes, o que eu prego para as pessoas que me seguem, para a minha audiência, é que você pode sim prestar serviços ambientais sem ter experiência, sem grana, começando a prestar serviço para pequenos empreendedores e através do licenciamento ambiental, que é a agenda marrom, mas que ela traz com ela também a agenda verde e a agenda azul. Acho que até você já sabe muito bem isso, né, Igor? Essas coisas, dessas agendas e o que a gente fala aqui. Então vem comigo a partir do dia 9 de fevereiro, nós vamos começar a fazer divulgação e tudo mais. Vocês vão ficar sabendo, mas eu vou fazer um treinamento avançado, aberto ao público, gratuito e online, para você poder tirar a sua licença ambiental, entender como que funciona o licenciamento ambiental e poder trabalhar com isso sim, de forma íntegra, honesta, e que você merece ganhar o seu din-din trabalhando, estudou anos aí na graduação e merece ganhar dinheiro com isso, né, cara? Monetizar conhecimento. Não tem nada mais justo do que isso depois de estudar 4, 5, 6 anos aí numa graduação e merece. E o meio ambiente precisa de gente igual a gente para fazer empreendimentos com
a visão ambiental, né, inserida, embutida. E eu costumo até falar mais, monetizar o seu sonho, né, cara? Sim. Se realizar por completo. E a gente estava brincando aqui antes de começar a gravar que o do zero a licença, na verdade esse nome está errado, que devia se chamar do -1 a licença, que ele vai dar um passo para trás para você ter uma base sólida e tomar impulso para você começar a tirar sua licença. É legal isso que você está falando, do -1 a licença seria, né? Achei legal essa brincadeira que você fez, mas é interessante isso que você falou, porque a primeira aula que eu vou começar a fazer, né, nesse do zero a licença, não é já começar da licença. Eu vou começar partindo, o ponto de partida desse treinamento vai ser a partir do momento que nós não vamos discutir prospecção de cliente nesse treinamento. Depois a gente pode, já tem aulas, né? Já tem um monte de material que a gente explicou como captar cliente. Nós vamos partir do ponto, o ponto de partida será você tem uma proposta de trabalho para elaborar para um potencial cliente seu. Então nós vamos partir, a partir desse momento que a pessoa te pediu uma proposta de prestação de serviço, nós vamos começar dela, porque para você fazer uma proposta, você precisa entender a modalidade que o licenciamento ambiental vai recair, senão você não consegue dar preço. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pegar as informações daquele empreendimento, fazer um estudo prévio para saber qual é a modalidade do licenciamento. Já dando uma pincelada rápida aqui, né? O licenciamento ambiental, ele existe 3 licenças: a licença prévia de instalação e de operação. A licença prévia, ela atesta a viabilidade ambiental do empreendimento. A licença de instalação, ela permite construir esse empreendimento, as obras civis para instalação. E a licença de operação é operar e gerar a atividade fim que aquele empreendimento foi construído. A gente trabalha muito com hidrelétrica, geração de energia, fábrica de papel e celulose, é fazer a produção lá de papel e celulose e por aí vai, né? Então a licença de operação, ela lhe permite isso. E aí, não tem só essas 3 licenças, a LPL e LO, existe o licenciamento ambiental simplificado, que são licenças mais simples, menos complexas, para empreendimentos que são menores, né? E também existe a modalidade de você poder solicitar licenças concomitantes, licenças juntas. Então você pode solicitar, em alguns casos, a LP e a LI junto, ou a LP, a LI e a LO juntas. Então você precisa, a primeira coisa para você fazer um licenciamento ambiental é saber a modalidade e o tipo de estudo que você vai precisar fazer, porque a partir disso você vai conseguir fazer uma proposta, né? Você vai conseguir identificar quais profissionais você vai precisar trabalhar com esse tipo de empreendimento. E se você não tem esses profissionais dentro da sua empresa, você precisa estabelecer parcerias, que é outra coisa, outra vertente que eu bato muito aqui para vocês que estão começando a pegar comigo, trabalhar com parcerias, com parceiros. A minha empresa hoje tem 3 funcionários, 4 nesse momento. Nós temos eu e meu sócio, que são os 2 engenheiros ambientais, a Adriana, que é o administrativo e financeiro, e a Angélica, que é uma bióloga que está trabalhando no sistema de transposição de peixes lá no Nordeste de Minas. Mas a gente desenvolve meio físico, meio biótico, meio socioeconômico, e eu não tenho essas pessoas dentro da minha empresa, mas eu tenho um monte de parceiro que resolve isso para mim. Então, você identificando a modalidade, que é esse passo antes que você está falando aí do -1 a licença, que seria o -1, né? Em vez de ser do 0, ser do -1 a licença, a primeira etapa é identificou um empreendimento, vai fazer estudos para levantar qual é a modalidade do licenciamento que você vai pegar. Com certeza, licenciamento ambiental simplificado é mais barato o serviço do que uma LP, LI e LO. Entendeu? Então você precisa entender essa modalidade. Daí você vai conseguir entender a agenda verde, a agenda azul, se você vai precisar usar água, fazer outorga, se você vai intervir em APP, suprimir vegetação, cortar árvore isolada. Então você vai conseguir, a partir dessa aula primeira aí que eu vou dar no dia 9, vai entender qual é a equipe técnica que você precisa. Você vai começar a buscar parceiros, pedir o preço deles,
para se anexar junto com o seu preço para você chegar num preço final e numa proposta de prestação de serviço para o seu cliente. Então, obrigado por falar aí que na sua opinião é do -1 a licença, porque a gente vai começar numa etapa realmente antes, né? E aí a próxima aula já vai ser com a modalidade, a aula subsequente a essa já vai ser explicando a partir da modalidade da licença que eu vou ensinar. Então, entendido isso, feita a proposta, negociado com o cliente, aprovado, aí a gente vai dar a sequência que seria aí sim do 0 a licença, né? Então, essa aula, esse passo anterior, eu tô fazendo isso porque eu sinto que a minha audiência aí sente muita dificuldade em precificar, identificar parceiro e tomar coragem de ter empresa pequena, enxuta, com pouca gente, ou talvez só com ela mesmo trabalhando, né? As pessoas não têm, talvez, essa confiança em trabalhar com pouca gente e a empresa ser pequena. Cara, e é isso que você deve fazer, na verdade, né? Você consegue trabalhar com parceiros, contrate parceiros, que eles vão complementar o seu trabalho. E parceiro, a vantagem de ter parceiro e não ter funcionário, na minha opinião, é que o parceiro vai querer te entregar o trabalho com qualidade, mais rápido, porque ele vai querer pegar outros trabalhos, ele não vai querer sentar em cima do seu projeto. E essa produtividade que é contratar uma outra empresa, né? Você vai ter uma relação de contratar um profissional que é uma outra empresa para prestar serviço para você, e não essa relação de CLT que às vezes ela é desgastante, na minha opinião, né? Então, esse primeiro passo aí, eu indico, inclusive, quem for participar vai ser aberto, viu, gente? Quem está aqui no Instagram, vocês vão ficar sabendo, vão ter oportunidade de se inscrever gratuitamente. E eu indico a vocês assistirem principalmente essa primeira aula, que vai ser no dia 9 de fevereiro. A gente ainda não sabe a hora, mas vai ser uma aula ao vivo, no domingo. Vamos ver a melhor hora aí, vocês vão ficar sabendo. Mas eu indico, eu acho que essa primeira aula, talvez ela seja não a mais... Eu acho que as outras aulas são até mais importantes, mas eu acho que essa aula aqui é um pilar, cara. Ela é uma base para você fazer qualquer empreendimento, qualquer estudo ambiental, para quem quer trabalhar com consultoria ambiental e seguir essa linha. Aqui, eu estava pensando aqui, você consegue me falar algum exemplo de licença simplificada? Quando é aquela simplificada? Vou explicar para você agora. Então fala aí. Tá, vou te explicar e vou te explicar de uma forma bem prática que a licença simplificada, tá? Licenciamento ambiental simplificado. Vou te explicar porque você já participou de alguns, talvez você não saiba. Que o Igor Janotti me acompanha muito nos trabalhos de campo. Sempre que ele pode, né, e que a gente tem condição de levá-lo, eu faço questão dele ir, porque a gente produz conteúdo também no mato. É legal fazer isso. Quem participar do Zero Licença, tem algumas aulas que podem ser secretas, que você pode assistir algumas aulas em campo, já dando algum spoilerzinho aí para você. Acompanha aí que tem muita surpresa e aula aberta, gratuita. Então eu levo o Igor sempre que eu posso no campo. E um licenciamento ambiental simplificado, muito recorrente, é das centrais geradoras hidrelétricas que a gente faz, CGHs, não das PCHs. As PCHs são aquelas que a gente está lá perto de Valadares, aqueles empreendimentos são um pouco maiores, tá? Mas as centrais geradoras hidrelétricas que você foi comigo... Abaixo de 5 megawatts. Não, então, mas não só abaixo de 5... o licenciamento é simplificado para empreendimentos que são abaixo, usinas hidrelétricas aqui em Minas, tá? Que são abaixo de 5 megawatts. E o reservatório delas, o reservatório formado por essas usinas é menor do que 5.000 metros cúbicos. Uhum. Então, empreendimento que é até 5 megawatts e tem até 5.000 metros cúbicos de reservatório, ele vai recair no licenciamento ambiental simplificado, tá certo? E o licenciamento ambiental simplificado, você pode solicitar a licença e na hora que essa licença sair, você já pode instalar o empreendimento e operar, entendeu? O licenciamento é simplificado por isso. Só que já uma grande dica aqui para vocês, isso aí deve recorrer sobre o estado de vocês também e também quando a gente faz licenciamento junto ao IBAMA, tá? A diferença, Igor, do licenciamento ambiental simplificado para a licença ambiental que eu chamo de convencional, que é a LP, depois a LI, depois a LO, é o seguinte...
Quando eu entro com o antes de eu falar do licenciamento simplificado, vou falar do licenciamento convencional. Então vamos supor que eu entrei no licenciamento convencional, que é uma PCH de até 30 megas e tudo mais. E vamos supor que eu tenho que fazer esse licenciamento. Quando eu entro com o licenciamento convencional, quando eu protocolo os estudos, que a gente junta estudos técnicos feitos por profissionais, que é a gente e outros parceiros, e também junta documentos do empreendimento, do empreendedor, contrato social. Você faz um processo administrativo, no final das contas, o licenciamento ambiental, né? É uma juntada de documentos técnicos com documentos do proprietário, documentos da propriedade, então vira um processo administrativo. No licenciamento ambiental convencional, quando eu entro com a documentação do licenciamento ambiental convencional, eu também entro ao mesmo tempo, eu também entro com a agenda marrom, com a agenda azul e com a agenda verde. A agenda marrom é o licenciamento, as licenças. Sim. Quando eu protocolo o licenciamento convencional, eu também, nesse momento que eu protocolo, eu também dou entrada na agenda verde e na agenda azul. Então, tipo assim, o órgão ambiental que vai olhar a minha licença, ele já vai olhar as intervenções ambientais, intervenção em APP, supressão de vegetação, o uso de água, que é o uso de água para aproveitamento hidrelétrico, o uso de água no canteiro de obras, isso tudo entra junto, no mesmo momento do protocolo, do processo. O licenciamento ambiental simplificado, ele é mais simples, mas ele tem um porém. Para eu dar entrada no licenciamento ambiental simplificado no órgão ambiental, quando ele é simplificado, eu tenho que solicitar ao órgão ambiental a aprovação da agenda azul e a aprovação da agenda verde antes, previamente. Aí o órgão vai analisar a minha intervenção, vai analisar a minha outorga. Quando forem aprovadas essas agendas, eu vou juntar isso ao meu processo administrativo da licença ambiental simplificada e vou entrar com ela num segundo momento. Então, esse é a grande diferença. Algumas pessoas preferem trabalhar com licenciamento ambiental simplificado, mas para algumas outras pessoas que eu conheço, alguns clientes, preferem trabalhar com licenciamento ambiental convencional, porque quando você entra com tudo ao mesmo tempo, é analisado pela mesma equipe, ao mesmo tempo, e quando eu estou com licenciamento simplificado, eu tenho que ir numa regional do IEF para fazer a agenda verde, a regional mais próxima do empreendimento, protocolo a outorga no Instituto Mineiro de Gestão das Águas aqui, que geralmente a sede coincide com a Supran, mas é uma análise desvinculada, de certa forma, do licenciamento, e só depois que eu aprovo tudo isso que eu consigo entrar com o licenciamento simplificado, entendeu? Então, E qual que você prefere, você? Eu prefiro, vamos dizer, financeiramente, eu prefiro o licenciamento convencional. Ele é mais legal de fazer, ele é mais robusto, ele dá mais dinheiro para fazer. Mas para acabar mais rápido e você girar mais, entregar processos mais rápido, eu prefiro o licenciamento simplificado, tá? Apesar de que ele faz a gente trabalhar mais o gerenciamento do processo junto ao órgão ambiental. Ele geralmente destrincha em 3 órgãos, né? O Instituto Estadual de Floresta, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a Supran. E quando eu faço o licenciamento convencional, eu entro com tudo na Supran. Então, o licenciamento convencional, ele é mais complexo, mas ele é, de certa forma, até menos burocrático, porque quando você trata com órgão, você já trata as 3 agendas, né? E no licenciamento simplificado, eu tenho que tratar com 3 órgãos diferentes. Então, pensando em giro de trabalho, girar trabalho, acabar um trabalho, entregar outro, eu prefiro licenciamento simplificado. Agora, se for pensar financeiramente, os licenciamentos convencionais são mais rentáveis. Não, e colocando na balança, para você pessoalmente. Sim, para mim pessoalmente. Você prefere ter um mix? Eu prefiro ter um mix. Mix, porque é isso que eu tô te falando também, cara. O que eu penso, assim, porque como a gente é dono de empresa, eu penso também no fluxo de caixa, né? Se eu tiver só licenciamento simplificado, o meu faturamento é baixo. E se eu tiver licenciamento só licenciamento complexo, o meu faturamento é alto, mas eu fico mais amarrado no processo, tenho que me dedicar mais tempo. Então eu prefiro um mix, porque quando a gente fecha contratos mais longos, que são esses licenciamentos convencionais, a gente, tipo assim, parcela para o cliente em 24 vezes. Então eu fico 2 anos, estrategicamente mesmo, recebendo.
né? Eu fico 24 meses recebendo. E quando eu fecho uma CGH dessa, eu fico 6 meses recebendo. Entendeu? Por que eu prefiro um mix? Então, porque o licenciamento convencional, ele segura a empresa por mais tempo, né? E o licenciamento simplificado, ele te dá picos de ganho para pagar o dia a dia mesmo, para pagar as contas de água, de luz, não sei o que, de aluguel, de tudo mais, de salário nosso e tudo mais, entendeu? Então, eu prefiro um mix. Porque, na verdade, assim, cara, eu prefiro ter trabalho sempre, independente disso, porque o que eu acho legal é o mata escritório. Né? A hashtag que eu uso aí muito aí de mata escritório. É essa mescla de estar em campo e estar em escritório. Para mim, se o licenciamento é mais complexo ou não, então, na minha opinião particular, é um mix. Se você está me perguntando, eu prefiro fazer um mix. E aí, você já falou o primeiro passo, não é isso? Falei o primeiro, que é o -1, né? O primeiro passo. -1, né? É o passo para trás. Que é a aula 1, né? Vai ser a aula 1 do zero a licença aí, vai ser essa primeira aí que eu tô dizendo. É o passo para tomar um impulso. É, né? isso aí. E aí, depois? Pois é, e aí assim, tem várias coisas que a gente pode conversar aqui. Depois que você entende o empreendimento, faz a proposta para o seu cliente, vai ter uma parte de negociação, aí ele aprova. Vamos partir do momento que o cliente aprovou as suas condições comerciais, né? Você vai precisar fazer um cruzamento entre o projeto de engenharia, a maioria, na maioria não, vou falar o que aconteceu com a gente, tá? 100% dos empreendimentos que a gente trabalha são na zona rural. Então, eu não me recordo de ter regularizado alguma hidrelétrica em área urbana. Tá? Linha de transmissão, sim. A linha de transmissão, sim. Agora, licenciamento, cara, só em zona rural. E aí, o que você vai precisar fazer? Eu estou fazendo aulas do consultor ambiental moderno, estou preparando aulas sobre o uso do QGIS, que é um software de geoprocessamento poderosíssimo, tá? E, assim, galera, eu tenho 13 anos de experiência, já trabalhei, eu tenho conhecimento do ArcGIS, hoje em dia eu tenho conhecimento do QGIS, eu sei trabalhar no QGIS, se eu quiser fazer os meus mapas, o meu geoprocessamento sem usar terceiros, eu uso, tá? Mas eu tenho a opção na minha empresa de não adentrar em algumas áreas, mesmo sabendo, porque isso me permite disponibilizar mais tempo para a minha empresa, para gerenciar vários projetos e não ficar debruçado em cima de um projeto só. Mas eu indico vocês entenderem como que funciona o QGIS. Não necessariamente para você fazer os seus mapas, mas você precisa ter o conhecimento, principalmente se você vai contratar alguém, você tem que entender aquilo que você vai contratar, saber se o cara está fazendo certo ou errado, ter criticidade, na verdade, não só em geoprocessamento, em todas as parcerias que você fizer. Por isso que eu acho que quem está começando agora, né, tem que aprender bastante outras áreas. Eu contrato biólogo, né, leio relatório de biólogo, de qualidade de água, de fauna, de flora. Eu fui aprendendo a gerenciar essa galera, aprendendo o que eles fazem, lendo relatório de um, de outro. Mas assim, o próximo passo que eu estou falando de usar o QGIS é você saber que essa ferramenta existe. E assim, sai do Google Earth. O ArcGIS é um software de geoprocessamento também, mas ela é paga. Então eu não indico, se você quer monetizar trabalho, utilizar o ArcGIS, né? O Google Earth Pro, muitas pessoas não sabem, mas você não pode usar a imagem do Google para monetizar dinheiro, cara. Quem tem o software baixado, lá naqueles termos de condições que você clica para aceitar, baixar o software, tem uma cláusula lá que está escrito explicitamente que se você for usar a plataforma para monetizar, que é fazer projeto ambiental ganhando dinheiro, e se você usar a base de imagem deles, você tá infringindo, tá cometendo um crime. Tá? É mesmo? Mas você tem a opção de comprar a imagem? Você tem a opção de comprar a imagem do Google, sim. Você tem, não do Google, né? Do Google Earth, não. Você não tem a opção de comprar, mas você tem a opção de comprar imagens, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, cara. Muita gente usa
Até no QGIS abre a plataforma de imagem do Google Earth e faz mapa em cima dele. Sim. Se você está ganhando dinheiro para fazer isso, você tá infringindo a lei, entendeu? É isso que ele diz. Você não é a lei, né? A regra dele, né? A regra deles, né? Mas de certa forma, se você assina um termo, você tá tipo meio que roubando. Exatamente. Então, assim, o que acontece existem imagens que são gratuitas, que você consegue baixar por outros lugares aí. E hoje a gente tem usado muito imageamento de drone. Essas CGHs que a gente trabalha são áreas muito pequenas e a gente consegue fazer um imageamento de drone com altíssima qualidade para poder trabalhar nelas. Esse cliente aí que a gente viajou lá por último lá, o próprio cliente faz o imageamento de drone e passa para a gente, tá? E aí você tá me perguntando, tô enrolando para falar o próximo passo aqui. Um dia de drone, fala aí pra galera mais ou menos quanto que fica no projeto, assim, tirando a logística, é claro, porque a logística, cada logística Você tá falando para imagiar um dia de drone? O problema é que tem escritório, tem campo, depende da área, do tamanho da área, cara, mas vamos lá, sei lá, R$5.000, você bota por 5, 6 mil reais aí, você consegue uma área de uns 40 hectares imagiada, sabe? Uhum. Foi mais ou menos isso que a gente conseguiu pro último projeto que a gente fez. 5 mil reais mais ou menos. A gente foi no lugar, não, foi com a logística e tudo. Foi no lugar, mediu, foi lá, mediu, voltou, rodou e imagiou. Mas é porque a gente tá usando pra gente mesmo. Se eu for fazer esse trabalho para um terceiro específico, fica mais caro, entendeu? Tá. Eu tô jogando dentro do meu custo, cara. Eu vou lá na área já trabalhar e aí eu faço um imaginamento de drone pro meu projeto. Foi até a minha vontade de ter um drone, na verdade, foi maior do que... Foi pro meu projeto ficar bom e não para ficar vendendo imagem para meus potenciais clientes ou fazer serviço de drone, que não tem nada de errado nisso. É para melhorar. A minha visão é eu tenho um drone para melhorar o meu projeto, porque quando eu imageio lá para trabalhar pro cara, o meu mapa de uso e ocupação do solo é muito melhor do que se eu usar uma imagem com resolução espacial aí gratuita, mas resolução de 30 metros. Um pixel tem 30 metros, por exemplo, um pixel tem 10 metros. O pixel da imagem de drone lá tem 1 metro, meio metro, entendeu? Então, assim, a resolução da imagem é muito melhor. Então, a gente optou por imagiar para nós mesmos, mas ficaria entre 4, 5 mil reais aí, 6 mil, para fazer um imaginamento desse para você poder no seu projeto. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma imagem boa, utiliza o QGIS, é o que eu estou falando para você. Se você não trabalha com QGIS, aprenda pelo menos o básico. Terceirize. Eu terceirizo o QGIS. Terceirizo para um aluno do consultor ambiental moderno hoje, que é o Ezequiel. O Ezequiel, que é um aluno, ele desenvolve a parte de cartografia e geoprocessamento para a minha empresa, né? Então a gente se reúne sempre, conversa, faz videoconferência quase que diariamente pelo WhatsApp. E eu optei por não fazer isso, mas terceirizar, porque eu consigo tocar vários projetos e ele também está com vários projetos nossos rodando ao mesmo tempo. Se eu fosse fazer o gel, eu não teria condição de prospectar mais cliente, que é outra estratégia, que foi uma aula que eu fiz essa semana explicando para a galera isso. Se você parar de prospectar, mesmo na época de vacas gordas, vai chegar uma hora que você não vai ter mais cliente. Então eu tenho a minha estratégia ter tempo para minha empresa, mas para prospectar e não ficar querendo fazer 100% de cada projeto e ganhar o dinheiro só daquele projeto. Eu prefiro ganhar dinheiro de 5, 6, 7, 10 projetos ao mesmo tempo do que ficar debruçado 100% do meu tempo em um projeto. Você gerencia o projeto e contrata para Exato. Então, terceirizando, eu pago mais gente, que algumas pessoas têm uma falsa impressão de que você está escorrendo dinheiro, perdendo dinheiro. Só que quando você toca 5, 6, 7, 8, 9, 10 projetos ao mesmo tempo, você está ganhando muito mais dinheiro do que se eu fizesse um só inteiro eu. Uhum. Entende? Você ganha um monte de beirada, Ganha um monte de beirada. E o caro, na verdade, galera, é o gerenciamento. Quem sabe fazer o processo de licenciamento é para poucos, vamos dizer assim. Agora a gente vai fazer mapa, tem 1 milhão. Você ganha um monte de fatia de bolo do que um bolo. Exato. Várias fatias. Então, assim, isso aí a gente gira a economia, dá oportunidade para outros profissionais da área ambiental, contrata outros biólogos, contrata outros profissionais e não fica também, de certa forma, egoísta dentro da nossa empresa
pensando nessa forma de gerenciar vários projetos e todo mundo ganha, cara. Então, dá trabalho para aluno, dá cara. trabalho para aluno do demais. curso. Não é só um, né? Nós estamos aí com a Muriele, com o Vinícius, com o Ezequiel. Isso aí remunerado. Os caras já estão fazendo. O Ezequiel já ganhou 3, 4, 5 vezes aí, sei lá, vai ganhar umas 3, 4, 5 vezes o que ele pagou para entrar no meu curso, cara. Entendeu? Ele já vai. Só o que ele tá fazendo comigo, ele já recuperou o investimento dele. Não, e deixando claro aqui, bem explícito, você conheceu o Ezequiel pelo curso, né? Depois que ele entrou no depois que ele virou aluno. Ambiental Exato, moderno. sim. Ele entrou lá nas primeiras turmas lá que eu comecei e a gente começou a criar uma relação. Ele fez a mentoria? Ele fez, ele é aluno, ele é ele tem mentoria, ele já fez algumas comigo. Vou dar uma dica aí para você que tá assistindo. Seja um dos primeiros a comprar, que você relaciona aí com o Leandro. Por bastante tempo, podendo angariar os seus primeiros projetos, serviços, com certeza, com sim. ele. Então, seja um dos primeiros. A vantagem do consultor ambiental, do consultor ambiental moderno não é... Você tem que assistir o curso, você entrar, você tem que assistir as aulas lá. Não fica achando que comprar você vai aprender por osmose. Tem que assistir as aulas, mas as chances de você ter relação comigo, né? Via WhatsApp, grupo de alunos. Os primeiros aí têm a oportunidade de entrar na mentoria. Então aproveita a oportunidade de entrar para esse meio e ficar perto de mim. E, se possível, né? Eu te contrato até para trabalhar comigo, cara. Que eu não tenho... o coração aqui é grande porque a gente pensa em tocar vários projetos. Então eu não tenho intenção de amarrar nem dinheiro, nem conhecimento, cara. Pode ficar sossegado que... Aqui você vai entrar para aprender mesmo. Mas voltando à segunda parte da aula aí que a gente tá falando, sim. do QGIS e tudo mais, o passo depois que você foi aprovado na sua proposta e tudo mais, é você cruzar o projeto de engenharia que você tem. Igual no caso a gente fecha com hidrelétricas, né? O projetista manda para nós, eu preciso receber do projetista um projeto de engenharia para mim jogar isso em cima da propriedade rural onde a gente vai trabalhar. Então aí começam, nem tudo são flores, né, Igor? A gente tá falando aqui que tá tudo bem, tá não sei o quê. Quando a gente fecha, que o cara manda pra gente o projeto de engenharia, geralmente esse projeto vem em AutoCAD. Por isso que eu tô dizendo, para aprender essas ferramentas do QGIS e tudo mais, porque você não precisa trabalhar no AutoCAD. O QGIS abre AutoCAD. Então você abre lá no QGIS, pega a propriedade geralmente essa propriedade é uma propriedade rural. A gente vai procurar saber se a propriedade onde o empreendimento vai ser inserido tem um cadastro ambiental rural, georreferenciamento de imóvel rural, tem a documentação da propriedade tudo certinha e na grande maioria das vezes não tem. A gente começa a ter problema no cadastro ambiental rural. Então, já te contei isso, né? Já. Um monte de gente faz CAR e faz cagada no CAR. O problema é quando um empreendimento vai ser construído em uma área dessas. Porque aí você explicita o problema. Entendeu? Existe um monte de CAR de merda feita aí. Existe um monte. O problema é quando o cliente nosso quer colocar um empreendimento numa área dessas. Enquanto não tem empreendimento nenhum, tá tudo sossegado. Tá tudo lá no sistema do CAR, menos, né? Tá pelo menos ofuscado, escondido, não foi analisado ainda. Agora você coloca um empreendimento que vai entrar num processo de licenciamento, que tá numa zona rural, que tá com CAR cagado. Carregado. Aí você começa a ter problema, tá? Então assim, a minha empresa não faz cadastro ambiental rural pura e simplesmente. Se você, Igor, tiver uma propriedade rural e não for fazer um empreendimento nela e me procurar hoje para me fazer um cadastro ambiental rural, eu vou te indicar aluno. Eu vou te passar para aluno meu fazer para você, o Diegão, o Ezequiel. Vou mandar aí para alguns alunos aí que fazer para você. Agora, se você for pôr um empreendimento na zona rural e lá vai ter um CAR cagado, eu vou te ajudar a corrigir esse CAR, mas por causa do empreendimento, entendeu? Porque a gente também não fazia nem consertar esses CAR,
Aí o cliente nosso começou a arrumar outras pessoas para consertar e consertava pior do que tava, cara. Então é a mesma analogia que eu tenho em relação ao drone. É igual pisar na merda. Pisou com o pé esquerdo, pisou com o direito, aí foi arrumar, pisou com o pé esquerdo. Então assim, a nossa filosofia foi igual a do drone. Eu tenho um drone para melhorar a qualidade do meu trabalho. Eu corrijo o CAR de terceiros para não passar na mão de outra pessoa e correr o risco de chegar ruim para a gente ainda, certo? Então, hoje a gente só trabalha com CAR de empresário, de clientes que já tem um empreendimento na zona rural que vão colocar ele lá. E aí, geralmente, esses empreendimentos, essas propriedades rurais não são desses empreendedores, né? O cara quer construir uma hidrelétrica numa propriedade rural que ele está negociando a terra ainda com a pessoa. Geralmente ele não é o dono da... Existem casos, igual o Felipe lá é dono da terra, e existem outros casos que esses empresários ficam procurando lugares ideais para construir CGHs aí, e na hora que ele acha, ele vai resolver a questão fundiária. Quer fazer uma proposta de compromisso de compra e venda da terra, se o empreendimento for licenciado, e aí por aí vai. Entendeu? Então, o que acontece é isso, quando a gente joga o projeto de engenharia em cima dessas áreas, o primeiro pau que dá é o cadastro ambiental rural, tá uma merda, cara. Eu tô te falando, não tô xingando, falando mal, mas é porque 95% das vezes tá uma merda de verdade, saca? E aí isso irritou a gente ao longo do tempo, cara. Então isso obrigou a gente a ter um drone e a retificar essas coisas. Então tem sobreposição de área, tem ausência de área, tem hora que não bate confrontação, não bate vizinho. E o órgão ambiental tem jogado muita responsabilidade para o cadastro ambiental rural. Tem cobrado, mesmo em análise, o órgão ambiental vai lá no sistema do SICAR, quando a gente entrega um licenciamento, e ele olha se aquela propriedade já tem o CAR pelo menos protocolado ou não, entendeu? Já deu pau em algum empreendimento que você fez por causa disso? Por causa de CAR, já deu pau de voltar e pedir para consertar, né? Vários. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente cruza o projeto. Porque outra coisa que acontece é, a maioria das CGHs, elas abrangem uma ou duas propriedades só, tá? Mas a gente joga o projeto lá para saber quantas propriedades rurais. Se for uma PCH, que não é o caso aqui que a gente está estudando, pode pegar 10, 20, 30, 40 propriedades rurais. E aí imagina se você encontra 30, 40 erros de cadastro ambiental rural. Nossa. Entendeu? Então uma outra dica para você fazer aí é na hora que você escrever a sua proposta, é falar que não está incluso no seu preço a retificação de cadastro ambiental rural. Porque na hora que você encontrar esse problema, você vai falar lá na sua proposta não está escrito, e você vai poder fazer um aditivo de contrato caso você venha corrigir isso, entendeu? Então, tem que saber escrever a proposta. Hoje em dia a gente escreve isso, não faz retificação. Aí na hora que aparece, que a gente sabe que vai aparecer, eu negocio um valor à parte. Ou se o cliente quiser resolver com um terceiro, entregar para a gente pronto, eu deixo essa opção para ele. Geralmente os clientes têm optado por fazer com a gente, porque a gente já está no processo e a gente entende o que a gente está fazendo, né? Então já deu pau de bater... Deu pau esse ano, final do ano agora, cara. Uma linha de transmissão que a gente estava regularizando, que estava um rolo o cadastro ambiental rural lá, e a gente entregou o que a gente pegou lá no SICAR, que é o Sistema Oficial do Cadastro Ambiental Rural. Mesmo assim, o órgão ambiental, na hora que analisou, não conseguiu identificar qual propriedade rural ia cortar algumas árvores isoladas que a gente estava pedindo o corte, porque o CAR, você pode fazer um cadastro ambiental rural com mais de uma matrícula de propriedade, principalmente se elas são coladas e do mesmo dono. Então eu posso juntar matrículas para fazer um cadastro único. Na verdade é obrigado, tem uns casos lá que você é obrigado a fazer isso. E aí tinha o cadastro ambiental rural dessas 3 propriedades, mas o cara do órgão ambiental não conseguiu entender pelo desenho que o cliente entregou qual das propriedades, qual das matrículas era o corte das árvores para passar a linha. Sim, e aí deu um pau danado até os caras arrumarem isso. Demorou mais de 30, 60 dias para topógrafo ir lá no campo, levantar de novo, fazer mapa, entregar. E aí foi um rolo danado isso aí. Eu acredito que vai passar porque eles arrumaram agora. Mas dá pau. Então, assim, a gente joga o projeto de engenharia primeiro por 2 motivos. Para a gente saber
quantas propriedades rurais a gente vai abranger, qual é o status do cadastro ambiental rural, né? De como é que está esse cadastro ambiental rural, se ele está legal, não está legal. Igual eu te falei, 95% dos casos a gente tem que arrumar, ou o cliente arrumar. E aí um terceiro passo é a gente fazer o uso e ocupação do solo, que não é o uso e ocupação do solo do cadastro ambiental rural, é o uso de ocupação do solo para o licenciamento ambiental, que a gente vai ver vegetação nativa, pasto com indivíduo arbóreo isolado. No último trabalho que a gente fez lá, tinha banco de areia, tinha bambu, e a gente vai fazer esse uso e ocupação do solo, vai colocar o projeto de engenharia em cima, e aí a gente vai fazer o cálculo de quanto a gente vai intervir em área de preservação permanente, quanto que a gente vai suprimir de vegetação, quantas árvores isoladas nós vamos precisar cortar, e aí o projeto começa a rodar. Que a gente vai fazer campo, vai fazer as parcelas amostrais para as áreas de supressão de vegetação, vai trabalhar na agenda verde, né? Vai lá cadastrar cada árvore isolada que o empreendimento vai abranger, e aí a gente vai passar para essa parte. Então, a segunda etapa já é uma parte de cruzamento do projeto de engenharia com as intervenções ambientais, entendeu? Ultrapassar dessa questão vinculada com CAR aí, a gente vai consertar o CAR na maioria das vezes, e aí a gente vai passar para o uso e ocupação da propriedade, uso e ocupação do solo, e as áreas legalmente protegidas, reserva legal e APP. O empreendimento não pode intervir em reserva legal. Se tiver algum empreendimento desse intervindo em reserva legal, tem que retificar o cadastro ambiental rural também, tirar a reserva legal daquele lugar, retificar para o empreendimento poder ser construído, que ele não pode ser feito numa área de reserva legal. Em APP pode, porque ele é um empreendimento de utilidade pública. Sim. E suprimir vegetação também em estágio médio e avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica, porque ele é de utilidade pública. No caso, hidrelétrica, né? Hidrelétrica geração de energia, é utilidade pública, geração e transmissão. Então, esses empreendimentos eles intervêm em APP por conta disso, entendeu? Então, o segundo passo é a gente já começar a trabalhar com essas ferramentas de geoprocessamento. Não estou dizendo que você precisa saber disso, mas é bom que você saiba trabalhar com QGIS, ferramentas básicas aí, e não precisa fazer, mas precisa saber o que está sendo feito e cobrar. O que eu trabalho com o Ezequiel, a forma que eu trabalho com o Ezequiel, mesmo sabendo, ele faz lá, me manda os arquivos, eu abro o QGIS, abro o material, as shapefiles que ele me manda, os projetos, e a gente faz reuniões, os dois olhando a tela. Entendeu? Então eu tô falando, eu sei fazer os polígonos, os cálculos, mas não faço. Contrato ele para fazer. Ele faz. Me envia, então eu sei abrir o software, sei ler o que ele está fazendo, e a gente consegue discutir o projeto, entendeu? Então eu gasto com ele 1-2 horas de reunião aí de tempos em tempos, mas eu prefiro não fazer, mas não quer dizer que eu não saiba fazer. E mais do que saber fazer, é saber receber o material que ele está fazendo, ler e ter criticidade, ter que ser crítico, né? E ter critério para poder conversar, porque senão tudo e qualquer coisa que ele me entregar, em teoria, não que ele está fazendo errado, eu vou só absorver, né? E a gente não vai discutir tecnicamente sobre esse projeto. Então, entender as ferramentas de geoprocessamento, principalmente esse software que é poderosíssimo aí, é muito indicado, tá? Certo. Essa parte, então, seria a parte 2 aí. O 2? Então você já falou -1, 0, 1 e 2, é isso? Não, seria o 1, então. Seria 1. É porque assim, eu tô separando mais ou menos em aulas aqui, mas essa primeira aula eu vou explicar essa primeira parte que eu expliquei hoje. A aula 2 eu já vou fazer essa parte do gel aí, mostrar essa questão do geoprocessamento, do empreendimento, cadastro ambiental rural. Vou mostrar um caso legal, que é um cadastro ambiental rural do jeito que ele chegou pra gente e do jeito que ele ficou. Você vai mostrar com captura de tela? Captura de tela, vou mostrar no QGIS, cara. Vai mostrar funcionando a ferramenta. Isso aí. Sim, entendi. Eu vou mostrar como que chegou um cadastro ambiental rural para nós e como que ele ficou no final para ser entregue para o órgão ambiental. Vocês vão ver que diferença gritante, sabe? Mas gritante mesmo. Legal. Vai ser bem massa. Então, assim, essa parte 2 aí, só ver o que o Ícaro tá falando. CAR é bom, difícil. CAR é bom. Difícil tá sendo encontrar os produtores rurais. Cara, mas deixa eu dar uma dica para você aqui, já que você falou disso.
Não fica focado nesses pequenos caras aí que você não está encontrando serviço, cara. Procura outros tipos de licenciamento e deixa o cadastro ambiental rural cair no seu colo quando aparecer. Se posiciona no mercado. Esse tipo de posicionamento aí. Não está encontrando CAR, vai ficar procurando CAR, sabe? Na sua região. Não tô, porque o CAR já, tipo assim, na minha opinião pessoal, já passou o boom de elaborar CAR, de ganhar dinheiro fazendo CAR. Hoje só sobraram alguns enrolados aí. Vai aparecer demanda para ele. Mas não ficar procurando fazer CAR. É por isso que eu tô te falando. O CAR é barato, todo mundo faz. E você vai ficar brigando com todo mundo que faz a mesma coisa. Então, eu procuro licenciamento e faço o CAR quando dá bomba lá no cliente. É tipo o pizzaiolo que quer só fazer calzone, por exemplo. Exato. Tipo isso. Todo mundo quer pizza, vez ou outra aparece um calzone, o cara sabe fazer, faz. Exato. Né? Mas é melhor vender a pizza que tem mais demanda. Isso aí. Então, licenciamento ambiental, é melhor você procurar licenciamento ambiental para você fazer do que ficar tentando fazer cadastro ambiental rural. Sim, entendeu? Sim, entendi. Porque o cadastro ambiental rural é uma exigência do licenciamento. Então, se você pega o licenciamento e o cadastro ambiental rural tá cagado, você vai ter a oportunidade de corrigir o CAR, mas você vai fazer o licenciamento. E se você procura só o CAR, aí eu acho que você deve trabalhar mais com essa questão de topografia, georreferenciamento de imóvel rural, cadastro ambiental rural. Aí você faz só essa parte. Mas também não vai, se você for fazer, também não vai fazer só o CAR. Faz o georreferenciamento do imóvel, topografia, planta planimétrica, planta planaltimétrica, que é outra demanda de fundiária e de consultoria. Não é totalmente ambiental, mas é um tipo de prestação de serviço também. Você tem que ter um mix de produtos maior. Mix de produtos maior, né, cara? O que ele está dizendo aqui, isso que eu falei foi incrível. Inclusive, ofereceu o domínio do geoprocessamento para uma consultoria que eu odeia fazer mapa. É tipo isso, fazer parcerias e vai... Cara, galera, se posiciona no mercado. Não fica procurando serviço onde todo mundo está procurando, onde o serviço é barato e é escasso, né? Esse posicionamento de mercado é importante. E aí procura empreendimentos um pouco maiores. Eu estou falando um pouco maiores, são licenciamentos simplificados. O CAR, ele está fora de licenciamento. Entendeu? Se você faz um licenciamento simplificado, o CAR é uma obrigação. Você entendeu a minha linha de raciocínio? Entendi. Se você procura só o CAR, ele é mais difícil de achar. Agora, se você procura um licenciamento e ele está numa zona rural, obrigatoriamente o CAR vai ter que estar redondo. E se ele não estiver redondo, você vai ter a oportunidade de fazer, ou corrigir, ou retificar esse CAR. Entendeu? Então, na minha opinião, é só o modo de pensar e mudar um pouco esse posicionamento de mercado que os consultores que estão aqui ouvindo têm que ter. O carro é um plus, um bônus. Né? É um bônus. Eu acho que ele não pode ser meio de vida. Até porque tem alguns lugares que o carro vale R$200, cara. Tipo, tudo bem que você faz em 1 hora, 2 horas, acaba, entrega. Cara, mas não vale a pena ficar ganhando R$200, 200. Tenta fechar projetos maiores. Né? Valeria se chovesse, né? Muito carro. Mas o boom, né? De carro já foi. Já foi. Esse boom já foi para trás aí. Já teve o boom do carro. Hoje não. Hoje ele existe, é uma realidade, mas não é para a minoria dos produtores rurais. Sim. Ainda tem demanda, mas eu não vejo como o nicho. Entendeu? Você não vê isso como um ganho de vida, né? Ganho de vida, isso vai acabar. Não dá para viver de carro. Na minha opinião, é bem essa. Isso que você tá falando é bem isso mesmo. Então, assim, hoje eu não tô deixando você nem falar, né, velho? Que eu tô empolgadão que eles fizeram a licença aqui. Tá ótimo. Então, assim, eu expliquei entenda a modalidade. Depois a gente cruza o projeto de engenharia com o cadastro ambiental rural, utilizando software de geoprocessamento. Pode usar qualquer um que você quiser. Eu indico o QGIS, que é uma plataforma de código aberto, poderosa, gratuita, fácil, como é que é? A interface é amigável, você aprende rapidinho ali, em 2, 3 dias você dá um boom aí na sua carreira. O pai dos burros atual, que é o YouTube, tem um monte de coisa do QGIS, qualquer dúvida que você tiver, você bate lá e alguém resolve para você, né? E aí, cara, no terceiro item aqui, numa aula 3 que eu coloquei aqui, que eu vou fazer nesse programa, eu vou ensinar a galera a precificar. Decidir, cara. Vou sair só da plataforma paga, que é o consultor ambiental moderno, e vou dar uma oportunidade para quem entrar nesse do zero licença, e vou ensinar a galera a precificar.
E também como que a gente elabora a proposta técnica comercial. Então, mas para você precificar, você precisa entender a modalidade do licenciamento e quais parceiros você vai precisar ter para você poder orçar, né? Como é que você vai chegar num preço se você não conhece a demanda e nem aqueles profissionais que vão te complementar. Entendeu? Então, eu vou ensinar a galera a precificar, mas antes ela tem que entender os passos anteriores, né? Então é uma sequência de aulas que nós vamos dar do zero à licença. Se você vai me acompanhar, o ideal é que você assista todas as lives, tá? Vão ser de 5 a 7 aulas ao vivo, tá? Ao longo de uma semana aí, né? Se vão ser dias consecutivos, vão ser 5 ou 7 aulas, tá? Depois, Igor, que eu explicar a precificação e elaboração da proposta técnica, ensinar a galera como precificar, aí eu vou ensinar a agenda verde. Vou falar da agenda verde, intervenção em APP, supressão de vegetação, corte de árvore isolada e as respectivas compensações. Compensação por intervenção em APP, compensação pela supressão e compensação pelo corte de árvore isolada, cara. Tem um decreto novo aqui no estado de Minas, o decreto 47749 de 2019, que ele tá meio... Tá em discussão, mas ele tá meio que extinguindo a necessidade de compensar corte de árvore isolada. Tá? Eu liguei para um IEF esses dias para tirar dúvidas sobre esse tema. E ele falou que eles não estão orientando ainda, depois que esse decreto saiu, a compensação por corte de árvore isolada. No caso aqui de Minas, era 25 árvores para cada uma que eu corto. E se a árvore for ameaçada de extinção, era 50. E agora não... Ele falou que nesse momento não está sendo exigido mais por conta desse decreto. Mas ele falou, dá entrada no processo que nós vamos analisar. Talvez eu te peça algum projeto de compensação aí. Então, mas aquele que a gente cravava, que é o que tinha numa deliberação normativa aqui, 114 de 2008, não lembro? Deliberação normativa 114, parece que ela caiu. Então, a compensação pelo corte de árvore isolada, nós vamos ficar sabendo, quando eu souber, eu posso até fazer uma outra aula, fazer alguma coisa assim. Mas eu vou explicar pra galera a agenda verde, numa aula. Na outra aula, eu vou explicar a agenda azul. A agenda azul é outorga de aproveitamento hidrelétrico, no caso do empreendimento que a gente vai ensinar, e outorga ou uso insignificante para usar água no canteiro de obras desse empreendimento. Tá? Sim. Como a licença ambiental é simplificada, eu não posso deixar nada para trás. Quando o licenciamento é convencional, a gente sai com condicionantes da licença. Quando o licenciamento é simplificado, eu tenho que resolver todos os imbróglios para a licença ser aprovada. Entendeu? Então, por isso que eu estou te falando que tem alguns empreendedores que preferem o licenciamento convencional, que ele é aprovado com condicionante de licença. Às vezes, se não afetar muito o licenciamento, você consegue jogar alguma demanda de uma licença para ser condicionante da outra e aprovar a licença. No licenciamento simplificado, você tem que resolver tudo antes. Se tiver reserva legal na área do empreendimento, você tem que tirar... Você tem que fazer a outorga de aproveitamento hidrelétrico, já tem que pensar no canteiro de obra, quanto de água você vai usar lá, já tem que pedir esse uso de água para o canteiro. Então, assim, você tem que resolver tudo. Então, vou explicar essa agenda azul. E é isso, empreendimento que você vai construir ele, você tem que usar água. Então, não é só a outorga de aproveitamento hidrelétrico lá, que vai girar a turbina e vai gerar energia. Você precisa, durante a obra, para fazer isso que você está querendo chegar... Você precisa de usar água para fazer concreto, para trabalhar no canteiro. Então você já tem que pensar na agenda azul de uma forma mais ampla. Vou explicar essa visão da agenda azul para a galera. O simplificado eu entendi mais ou menos. O convencional, você tem que entregar partes de um todo grande. A cada etapa. Você tem etapas, né? E o simplificado, você entrega um resumão completo. Não é nem resumão, é um compilado. Só que ele é mais simples. Ele é simplificado, mas ele não é um resumo. Ele é tudo. Ele é o todo. Você entrega o todo de uma só vez, exatamente. É um todo simples e o outro é partes complexas. Definiu perfeitamente. É isso aí, é isso. Então vou explicar essa agenda azul pra galera entender, tá? Sim. Aí depois que você faz tudo isso, igual eu já expliquei no início aqui, o licenciamento simplificado, se você estiver trabalhando com empreendimento que é o licenciamento simplificado, você vai entrar com a agenda azul e com a agenda verde, depois que ela for aprovada, você vai entrar com o seu licenciamento simplificado.
E aí eu vou explicar, depois que você protocola no órgão ambiental, qual é o fluxo desses processos. O que acontece depois que você protocola. E aí a gente vai conversar após o protocolo, como que você vai fazer gestão, quem é o analista do seu processo, vai ter que fazer contato direto com ele, ficar ligando, vai ter uma vistoria. Dessa vistoria vai gerar um ofício que ele vai mandar para você de informação complementar. Você vai ter que complementar essas informações, todo o processo, galera, todos os processos, tá? Pelo menos comigo, eu não sei se eu estou fazendo coisa errada aí, não estou porque as licenças estão saindo. Mas todos os processos de licenciamento que eu já trabalhei, depois que o órgão ambiental faz a vistoria no local, gera um ofício de informações complementares daquele processo. Ele fala, eu analisei seu processo, eu li, fui lá no lugar e eu tenho algumas dúvidas. Essa, aquela, tá faltando o documento do CAR, tá faltando não sei o que, tá preencher o requerimento, não sei o que de mapa, tem de tudo. Tem coisa que é legal da legislação e tem coisa que é técnica da visão do analista ambiental. Ele só não pode extrapolar o limite do bom senso, o cara do órgão ambiental. Mas eles pedem coisa da cabeça dele também. Então, se tiver dentro do escopo, a gente atende, mas a gente já discutiu também solicitações e tudo mais. Mas não teve nenhuma vez que não veio informação complementar. Você complementa, entrega, você só tem uma chance, tem prazo para isso, e você só pode responder uma vez. E aí você tem uma chance para responder tudo certo, e ele analisa a sua informação complementar com o seu processo todo, faz a análise técnica, faz a análise jurídica, um advogado do órgão ambiental faz a análise para se não encontra vício no processo, e aí geralmente seu processo é aprovado. Então eu vou explicar para cada agenda dessas o fluxo. Qual é o fluxo, né? Dá um resumão aí para nós, antes de encerrar aí o podcast de hoje. Vai lá. Então, dá um resumão do 0 a licença. Isso. Tá, beleza. Do menos 1 a licença. Primeiro, então, partindo, porque a gente tem que partir de algum lugar, né? Então, partindo do ponto que você já fez uma proposta e ela foi aprovada pelo seu cliente, tá? Sim. Foi aprovada não, partindo do ponto que você está fazendo a proposta. Né? Então, primeira proposta. Primeiro é elaborar essa proposta, mas para fazer a proposta você precisa entender a modalidade do seu licenciamento. Sim. Se vai ser licenciamento simplificado ou se vai ser o licenciamento convencional. Se você vai fazer o licenciamento convencional, se você pode solicitar LP, LI, LO concomitantes, ou se vai ser a LP, depois a LI, depois a LO, um de cada vez. Você pode solicitar as licenças, em alguns casos, juntas, ou separado. Você então vai ter que entender qual é a modalidade do seu licenciamento, vai entender qual é a agenda, o que você vai precisar fazer na agenda verde. No caso de hidrelétrica, tem intervenção em APP, tem supressão de vegetação, tem corte de árvore isolada. Então vou precisar trabalhar com alguns profissionais específicos na agenda verde. Vai precisar da agenda azul. No caso de hidrelétrica, eu preciso fazer uma outorga de aproveitamento hidrelétrico. Tem um canteiro de obra que precisa de água para fazer concreto. Então eu entendi a modalidade, entendi a agenda verde, entendi a agenda azul. Correto? Sim. Vou pedir para o meu cliente me dar o projeto de engenharia dele. Nessa etapa, se possível, se ele já tiver, geralmente ele tem. E já vou fazer um cruzamento lá no QGIS. Já vou entrar no QGIS, já vou baixar a base do CAR, tá? E aí eu vou fazer aquele cruzamento que eu falei, do projeto de engenharia com cadastro ambiental rural. E aí já vou começar a ver que tem problema ali, né? Porque eu tô te falando que 95% dos casos dos CAR que a gente pega tem problema. Tem problema. Então, já vou escrever na minha proposta que retificação de cadastro ambiental rural não está contido na minha proposta. É porque até o momento você não sabe se tá certo ou se tá errado. Né? Naquele momento eu vou até saber, mas como eu não sei se o cliente vai fazer comigo ou não, eu escrevo ali que não está incluso. Depois eu ofereço para ele, se ele quiser fazer comigo, bem. Se ele não quiser fazer, amém, que me entregue bem feito pela outra pessoa que vai fazer. Não vejo problema nenhum nisso. Sim, não tem problema. Certo. Então, cruzei o projeto de engenharia, entendi as agendas, vou lá fazer a minha precificação. Porque nesse momento de fazer a precificação, eu já entendi as agendas, eu já entendi que o CAR deu pau, e aí eu vou ter condição de escrever na minha proposta tudo que está incluso e o que não está incluso, e saberei nesse ponto, né? Quais profissionais que eu precisarei complementar, os parceiros de negócio. No meu caso, eu trabalho com um botânico para identificar a espécie, fora da minha empresa, parceiro. Um botânico,
um engenheiro florestal para rodar o software lá de Viçosa que chama Mata Nativa para calcular a volumetria, certo? E geralmente um ajudante de campo que eu vou no campo fazer o levantamento dessas informações, né? Orientado pelo ecólogo e pela engenheiro florestal. Às vezes eu tenho a Muriel que ela é bióloga. Às vezes vai vocês aí de ajudante de campo comigo. Muriel, aluna do consultório ambiental moderno, exatamente. E aí a gente tem esse tipo de parceiro, mas aí eu monto meu time, orço com eles, junto o preço deles no meu preço, daquilo que só eu vou fazer, que só eu faço. Chego no preço final, elaboro uma proposta técnica e comercial e escrevo o preço, a forma de pagamento. A gente geralmente parcela, eu não amarro dinheiro na aprovação da licença, né? Eu parcelo para não amarrar dinheiro na aprovação da licença. É a estratégia que a gente tem de não amarrar, porque depois a gente conversa sobre a aprovação de licença. Já tomamos um monte de cana aí por conta disso. Sim. Né? E aí fecha essa proposta, entrego, o cara aprova, negocia, vai querer baixar 3%, 4%, 5%. Bom que você saiba o seu preço para saber negociar o quanto você pode abaixar, que vai chegar num limite que você também não pode abaixar. Né? Fechou o preço, a proposta técnica comercial, vamos trabalhar. Vamos passar para a agenda verde, vamos arrumar, retificar o CAR, vamos fazer o mapa de uso e ocupação da propriedade, vamos jogar o empreendimento lá em cima e vamos fazer, através de técnicas de cartografia e geoprocessamento, a intervenção do empreendimento sobre aquele uso e ocupação do solo. Quantas propriedades ele vai intervir, quanto de mata vai suprimir, quanto de APP vai intervir, a gente vai começar a levantar isso e aí vem as compensações em cima disso. Em cima a compensação de supressão é 2 vezes o que eu vou suprimir. Então se eu vou cortar 1.000 metros quadrados de mata lá, eu vou ter que compensar em 2.000 metros quadrados. Se eu vou intervir em 1.000 metros quadrados de APP, eu tenho que compensar em 1.000 metros quadrados de APP, 1 para 1. E corte de árvore isolada, eu te falei, antes era 25 indivíduos para cada uma que eu cortava, hoje já não tem essa regra tão clara, porque teve um novo decreto aqui no estado. Vamos passar para a agenda verde. E vamos aí na agenda azul. A agenda azul é os estudos, a outorga para aproveitamento hidrelétrico, a outorga de uso de água para o canteiro de obra. E a gente vai dar entrada nisso tudo no órgão ambiental de acordo com a modalidade da licença. Se a licença é simplificada, eu tenho que entrar com a agenda verde e a agenda azul antes da... Acabou aqui, velho. Com a agenda verde e a agenda azul antes do licenciamento simplificado. E se for um licenciamento convencional, eu entro com tudo junto no órgão ambiental mesmo. Isso aqui para Minas Gerais. E aí depois que eu protocolo, o órgão vai fazer uma análise do documento, vai agendar uma vistoria, vai visitar o local, vai me fazer uma informação complementar. Eu vou ter uma chance para responder. E aí, se tiver tudo certo, vai fazer um parecer técnico e jurídico. E aí o processo vai ser analisado e aprovado. Tá? Então tá, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar. Por hoje é só. Isso aí. Já completou certinho aqui 1 hora aqui de podcast. Isso aí. O seu Ambicast, né, que é o seu podcast ambiental. E relembrando aqui, do Zero a Licença vai começar no dia 9. Fica atento aí. É só ficar na rede do Leandro que você vai saber tudo direitinho. É 100% online, 100% gratuito e sem amarrar informação nenhuma. Por favor. Se você participar, você vai estar apto a tirar a sua primeira licença ambiental. Ou aí. Melhorar alguma que você já tirou. Melhorar sua performance. Sua performance, tirar seu processo. Participe do treinamento, galera. Não dê mole, não. A gente está produzindo muito conteúdo gratuito, de qualidade aqui. Não é porque é gratuito que é ruim. Né? A gente, na verdade, preza mais pela qualidade ainda, por ser gratuito, para não ser mais do mesmo, né? Exatamente. E a oportunidade que você tem de aprender aí comigo aí, eu acho que vale a pena. Total. Ok, um forte abraço então. E abraço, valeu pessoal, obrigado, até a próxima. Valeu. Falou!